Pessoal, tudo bem? Seguindo aqui com a parte 2 da preparação para a entrevista do visto americano. E esse vídeo de hoje eu vou falar com vocês como eu me preparei para a minha entrevista, como eu me preparei para responder as perguntas. Se você chegou aqui nesse vídeo e você também ainda vai fazer sua entrevista e quer saber como se preparar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like bacana e compartilha esse vídeo com os amigos e familiares que também estão aí nesse processo em busca do visto americano. Bora lá! No vídeo anterior eu compartilhei com vocês a preparação dos documentos, o que era necessário para o caso e o que era necessário para a entrevista no consulado. Já que nós abordamos esse assunto, e esse vídeo eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para depois que você assistir esse vídeo aqui, você ir lá conferir e saber quais são esses documentos, saber se você tá esquecendo de alguma coisa, certo? A primeira coisa, eu tracei, né, uma lista com as possíveis perguntas que que eu poderia receber lá no dia. Aqui foi eu respondendo, mas isso aqui foi o meu esboço. Mas como foi que eu realmente fiz? Eu vou falar para vocês aqui quais foram as perguntas e eu vou mostrar para vocês como foi que eu me preparei. Qual a data da viagem? Aí eu respondi. Eu e meu esposo pretendemos ir em setembro. A data ainda não está definida porque vai depender dos valores das passagens. Quanto tempo pretendem ficar? 15 dias. Qual o objetivo da viagem? Você fala o objetivo da sua viagem, né? Eu coloquei aqui que a nossa viagem, nós casamos oficialmente em dezembro do ano passado. Nós estamos em 2022, nós casamos oficialmente em dezembro de 2021. Dezembro agora vai completar um ano. Então aqui, nesse espaço de tempo, seria a nossa lua de mel, né? Atrasada, mas seria. Então eu coloquei aqui que o objetivo dessa viagem seria a nossa lua de mel e também realizar o meu sonho de conhecer os Estados Unidos. Meu marido já conhecia, eu ainda não. Então aproveitamos para comemorar a lua de mel lá. Para onde vão? Coloquei Orlando, Flórida. Onde seu marido trabalha? Por que eu coloquei meu marido, gente? Porque eu sou casada. Porque ele tá indo junto comigo. Se meu marido não fosse, provavelmente essa pergunta do meu marido, talvez eles não me perguntariam. Talvez eles perguntariam o quê? Seu marido vai com você? Você vai com mais alguém? Aí eu falaria, não, vou sozinha. Aí ele ia falar, mas você é casada? Sim. E o seu marido não vai? Então eles podiam questionar, mas não era a minha situação, tá? Então essas possíveis perguntas eram em cima do meu caso. Onde seu marido trabalha? Porque eu coloquei aqui, porque houve a mudança de emprego e eu fiquei com medo de esquecer o nome da empresa, tá? Uma empresa nova e tal. Eu falei o nome da empresa. Se houvesse essa pergunta, ele mudou de emprego? Por que ele mudou de emprego? Ou por que vocês mudaram de emprego? Então, coloquei onde ele trabalha. No momento da minha entrevista, o que me perguntaram? Perguntaram, você está indo sozinha ou com mais alguém? Eu falei com meu marido. O que me perguntaram na minha entrevista? O que ele faz? Onde ele trabalha? Eu falei, e você? O que você faz? O que você trabalha? Eu falei. Então, no caso da mudança de emprego que nós tivemos, eu coloquei aqui a possível pergunta. Por que vocês mudaram de emprego? Eu falei que era uma oportunidade melhor, com um salário melhor e fui falando, né? Então, essa foi a forma que eu me preparei. Primeiro, eu fiz um esboço dessas perguntas e depois eu vou mostrar aqui na tela para vocês como foi que eu me preparei, gente. É no WhatsApp. Pessoal, olha só. Aqui é a tela do meu WhatsApp mesmo. Eu mandei uma mensagem para mim mesma no WhatsApp. Esses áudios são das perguntas e das minhas respostas. Então aqui eu vou dar um play nesse primeiro para vocês ouvirem. É a pergunta da data da viagem, quanto tempo pretendo ficar. Ó, qual a data da viagem? Eu e meu esposo pretendemos ir em setembro. A data ainda não está definida porque vai depender do valor das passagens também. Quanto tempo pretendem ficar? 15 dias.
Aqui estão todas as possíveis perguntas com as respostas, com as minhas respostas. E esses áudios eu fui ouvindo incessantemente, ouvi. Aqui embaixo, o que eu coloquei? O endereço do CASV e o endereço do consulado. Porque a minha hospedagem é em frente ao consulado. O lugar em que eu fiquei hospedada é bem em frente. Então, isso aqui eu só precisava do primeiro dia em que eu saísse lá do aeroporto. E o CASV logo em seguida. E esses áudios, pessoal, com essas respostas, eu ouvi várias vezes. Eu colocava o fone de ouvido e, por exemplo, ia fazer alguma organização, ia para algum lugar, ia dirigir. Eu estava ouvindo essas perguntas com as minhas respostas. Então isso ia gravando na minha cabeça. E quando estava perguntando, eu mentalmente ia respondendo. Qual foi a forma que eu respondi essas perguntas nos áudios? Eu tentei responder de forma natural. Não pode se prolongar muito, você não pode ser muito curto. Isso, eu acredito que existe um meio termo. Lá no consulado é uma entrevista. Você precisa mostrar que você está respondendo de forma natural, que você não está ali igual um robô engessado. Por exemplo, qual a data da viagem? Setembro. Pretendemos ir em setembro. Ou então, qual a data da viagem? Setembro. Quanto tempo pretendem ficar? 15 dias. Então, você precisa responder de forma fluida e natural. Você precisa soar natural, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Façam uma lista num caderno com todas as possíveis perguntas que vocês iriam receber no consulado. Pega o WhatsApp, manda essas perguntas, grava áudio para vocês mesmos, ou sei lá, pro marido, pro filho. E fui ouvindo isso, ouvindo várias e várias vezes. Essa forma foi a mesma forma em que eu me preparei para apresentar, para defender o meu TCC da faculdade, tá? Então foi assim que eu me preparei e eu utilizei disso também para me preparar para minha entrevista no consulado. Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Uma coisa que eu acredito que poucas pessoas falam, e eu nunca vi também ninguém falando a respeito das entrevistas, é sobre análise corporal das pessoas. Eu gosto muito desse tipo de assunto, assisto Metaforando, assisti a série Dr. Lie to Me, que justamente fazem essa análise corporal das pessoas e indicam quando elas estão mentindo, quando elas estão muito nervosas. Então, quando você estiver lá no momento da sua entrevista, evite ficar passando muito a mão nos cabelos, homens esfregando as mãos, estalando muito os dedos, passando a mão no corpo, se tocando, porque isso são gestos apaziguadores, pacificadores, tá? Você precisa se tocar para mostrar que tá tudo bem, para você se acalmar. Sabe quando um filho tá chorando, o que a mãe faz? A mãe bate nas costas do filho, ela acalma, ela toca na criança. Então isso de você se tocar, você tá tentando mostrar através dessa análise corporal que você tá tentando se acalmar, que você está nervoso. Bater muito o pé. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam batendo a perna, batendo o pé no chão? Nervosismo. Então evitem isso, observem isso. Então se vocês também quiserem assistir Metaforando, pode ser que ajude vocês aí também. Eu gosto muito desse tipo de assunto e nunca vi ninguém abordando isso aqui para as entrevistas no consulado americano. Outra coisa também, quando você vai responder as perguntas, olhe para o agente consular, olhe nos olhos do agente consular, mesmo que ele não olhe para você, porque ele vai estar olhando aqui, ó. Você vai ter a visão de meio rosto dele, você não vai ter a visão do rosto reto, igual eu tô olhando aqui para vocês. Ele vai estar meio que de lado, porque o computador dele tá aqui e ele tá digitando. Então ele não vai estar olhando para você, mas se ele perceber que no momento que você tava ali na fila, você tava se tocando, ou que você estava passando muito a mão no cabelo, que você estava demonstrando nervosismo, ele vai te observar um pouquinho mais. Uma dica, para olhar nos olhos da pessoa, fixa o olhar
entre as sobrancelhas dessa pessoa, porque às vezes é difícil olhar nos olhos de alguém. Para muitas pessoas isso é difícil, às vezes a pessoa é um pouco tímida, então ela tem essa dificuldade. Então foca o olhar entre as sobrancelhas dessa pessoa, porque para ela vai achar que você tá olhando nos olhos dela, mas você tá com um ponto fixo entre as sobrancelhas dela. Uma dica para vocês aí: olhem nos olhos ou entre as sobrancelhas do agente consular. Outro gesto também que faz parte de análise corporal, e eu acredito que eles usem lá, porque Estados Unidos usa muito esse tipo de análise, né? Aqui vocês estão me vendo invertido. Olha aqui o nome do passaporte. Então aqui é meu lado direito e eu estou segurando o passaporte com o lado esquerdo. Ela me pergunta, a agente consular me perguntou, para onde você tá indo? Aí, um exemplo, eu tava olhando nos olhos dela e eu respondi, Orlando, na Flórida. Mas, se por algum momento eu der uma leve desviada no olhar para a direita, eu vou para Orlando, na Flórida. Olhar para a direita significa que você está lembrando para onde você está indo. Aí se ela me pergunta, quanto tempo você vai ficar? Lado esquerdo, lado direito. Aí eu olho, vou ficar 15 dias. Lado esquerdo, você está criando uma resposta. Você está formulando a resposta para aquela pergunta. Uma possível mentira. Outra questão também, pretende ficar quanto tempo nos Estados Unidos? Eu olho para baixo e fico pensando, 15 dias. Olhei para baixo, fiquei quieta uns segundos olhando para baixo, eu estou conversando comigo mesmo, tipo assim, eu vou ficar um mês, mas eu vou falar só 15 dias, entendeu? Então, o teu corpo ali no momento da tua entrevista, você tá falando uma coisa, mas o teu corpo tá dando sinais, estão dando outros sinais. Então, isso também pode ser analisado. Eu nunca vi ninguém falando a respeito disso aqui. Vou deixar aqui embaixo um canal que eu acompanho muito, é o canal do Metaforando, porque eu gosto desse assunto de análise corporal. Isso tem me ajudado muito no dia a dia a ser mais confiante, a ter mais calma também. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá conferir, tá? Conferir quais são esses pontos. Ele faz a análise corporal de outras pessoas, assim também como a série do Dr. Lie to Me, que é uma série que eu acompanhei muitos e muitos anos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like bacana e compartilha esse vídeo com os amigos e familiares que estão em busca do visto americano. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!